Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Chá da Saúde. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês de como eu saí de um lugar de profunda escassez. Se você ainda não me conhece, meu nome é Érica, eu sou professora de yoga, idealizadora da hospedagem regenerativa e também tenho uma agência de marketing. Essa é a minha vida. E hoje eu quero contar para vocês, né? Hoje eu tô muito feliz de estar gravando para vocês aqui. Hoje esse Chá da Saúde, ele não está sendo transmitido ao vivo porque eu tô com alguns compromissos essa semana da minha agência. Então eu tô tendo algumas viagens para fazer e eu resolvi então deixar gravado realmente. Então nós vamos ainda ter uma prática de yoga no dia de hoje. E quero contar para vocês então essa minha trajetória. Eu agora no próximo sábado, dia 16, eu faço um ano de moradia aqui em Iguape, litoral de São Paulo. Isso para mim é uma grande vitória, porque eu fiquei 3 anos praticamente aí na estrada, viajando, conhecendo muitos lugares maravilhosos, mas nada como a gente ter um lugar para chamar de lar. E eu já estava bem cansada de pega a roupa, bota na bagagem, né, na mala e bota no carro e sai. E eu viajei com o meu guarda-roupa dentro do carro. E foram assim quase 3 anos. Eu ficava 3, 4 meses em alguns lugares e aí logo mudava para outros lugares. E assim eu fui. E eu quero contar para vocês por que eu comecei essa viagem e como que eu cheguei aqui em Iguape, como que a hospedagem regenerativa ela vem funcionando, mas mais do que isso, assim, é essa minha trajetória. É como que eu cheguei aqui, e eu cheguei aqui em Iguape completamente perturbada, com muitos problemas financeiros, sentindo um vazio profundo, e tudo isso começou na verdade, há 4 anos atrás. Primeiro, em 2021, eu já tinha morado aqui em Iguape. Eu vim para cá com alguns movimentos pessoais mesmo. Eu tinha uma relação, né, um casamento de quase 14 anos. E o primeiro movimento que nós fizemos foi: vamos cada um ter a sua casa? E foi por isso que eu cheguei aqui em Iguape, conheci o dono desse sítio, o Arnaldo. Nós ficamos muito amigos e na época eu já trabalhava muito com terapia. E eu falei para ele, eu queria montar um lugar que eu pudesse receber as pessoas para alguns retiros e retiros individuais também. E ele foi abraçando o meu projeto e nós fomos criando casas aqui para que as pessoas pudessem se acomodar. Fizemos um salão também aqui de yoga para que pudessem acontecer as práticas. Mas nesse processo eu acabei realmente me separando, né? Aconteceu realmente o movimento da separação desse casamento de 14 anos. Culminado a isso, eu tinha uma escola que ensinava na época uma filosofia chamada de Lei do Tempo. E ali era um projeto muito especial para a minha vida. Eu queria muito que aquela escola desse certo e já vinha, né, trabalhando com o marketing digital ali. Em um ano no YouTube, essa escola cresceu para mais de 2.000 seguidores. No Instagram, a gente tinha mais de 5.000 seguidores. E essa escola veio a se encerrar por uma briga de amigas. E isso foi muito triste para mim. Não estou falando que houve culpados aqui, na verdade era para acontecer daquela forma, porque tinham muitas coisas que eu precisava aprender. Então essa escola ela foi fechada, o Instagram e YouTube, nós fechamos absolutamente tudo. Então foi tudo junto, né? A minha separação de 14 anos, o encerramento dessa escola que para mim era o meu filho, vamos se dizer assim, e amizades, muitas amizades encerradas. Então eu entrei num processo de depressão muito profundo, de muita tristeza e mais ainda de muita raiva. Eu senti muita raiva do que estava acontecendo, eu não acreditava que Deus tinha feito tudo aquilo, porque estava tudo correndo bem e de repente tudo foi desmoronado. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Então, diante de muita tristeza, eu quis fugir.
Então as minhas viagens, ela começou nesse lugar, assim, de muita fuga, uma busca por quem era essa Érica, o que ela tinha deixado, né, para trás. Então eu encerrei o meu ciclo, teoricamente, aqui em Iguape e fui para o Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul eu fui com uma proposta de cuidar de um espaço, mas quando eu cheguei lá não era nada do que eu estava imaginando. E então começou uma viagem, porque eu pensei comigo assim, se já não deu certo aqui, eu vou voltando, né, pela estrada e vou chegar de novo lá para minha cidade, porque eu sou de São Paulo, eu nasci em São Paulo. E eu fui para Santa Catarina, fiquei ali em Florianópolis mais ou menos uns 2 meses e meio. E lá em Florianópolis eu recebi um convite para ir para o Espírito Santo, ficar numa comunidade. E aí eu falei, legal, eu vou. Só que antes disso eu vou fazer uma viagem. E então eu passei pela Ilha do Mel, fiquei alguns dias na Ilha do Mel. Passei por São Paulo novamente, fiquei ali num templo muito maravilhoso, né, de uma grande amiga minha. Fiquei lá uma semana descansando, tentando colocar a minha cabeça no lugar. Mas olha só, dentro de toda essa trajetória existia uma dor muito profunda. Existia uma dor muito profunda mesmo, assim, sabe? Eu senti que não tinha sentido um pouco a vida, sabe? Que eu estava sendo empurrada para as coisas que estavam acontecendo. E então eu passei, né, por Juquitiba, fiquei uma semana lá, depois fui visitar a minha família em São Paulo. De São Paulo eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei mais alguns dias no Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro eu fui para o Espírito Santo, aonde eu morei ali por mais ou menos 5 meses dentro de uma comunidade. Nessa comunidade eu fui muito bem acolhida, né, pelos dirigentes de lá, porque eu estava realmente passando por um processo de depressão fortíssimo. E lá eu tive a oportunidade de me fechar. Eu tive a oportunidade de olhar para dentro de mim. Eu fiquei bem isolada, apesar de ser uma comunidade, eu não conseguia interagir completamente com as pessoas lá, porque o meu movimento era ficar sozinha e calada. Eu fiz muito jejum da fala, e se você não conhece o que é o jejum da fala, não fale. Eu ficava o dia inteiro sem contato com o celular, sem leitura, apenas em observação da minha mente e do meu corpo, fazendo práticas de yoga, fazia muitos processos de limpeza, enema, alimentação, porque a tristeza era muito grande. E isso, lógico, eu fui melhorando ali, né? E depois de 5 meses, então, eu senti que eu estava pronta para uma nova caminhada e eu resolvi, então, ir para a Bahia. E aí eu fui viajar e fiquei 1 mês viajando pelo litoral da Bahia. E aí eu conheci Prado, Cumuruxatiba, fui para Itacaré, fui para várias cidades, até que eu cheguei numa cidadezinha chamada Itacimirim. Tudo isso, gente, viajando sozinha de carro, tá? Eu coloquei o meu guarda-roupa dentro do carro, né? Minha bike e assim eu fui, tá? Toda essa trajetória, desde que eu saí daqui de Iguape para o Rio Grande do Sul, eu fui sozinha, de carro, coloquei minhas coisas no carro e fui. Eu viajava às vezes 7 horas na estrada, assim, completamente em silêncio, né? Observando tudo que estava acontecendo na minha vida, chorando muito, chorei muito. E enfim, lá na Bahia, quando eu cheguei nessa cidadezinha de Itacimirim, no litoral, eu percebi que eu ainda precisava de mais introspecção, que não era aquele lugar ainda. Então eu resolvi ir para a Chapada Diamantina, mais 7 horas de viagem da onde eu estava. E eu fui para a Chapada Diamantina, no Vale do Capão, e quando eu cheguei no Vale do Capão, eu me apaixonei pela cidade, porque era completamente voltado para aquilo que eu gosto, capoeira, yoga, dança, uma galera que curtia a meditação, né? Então, foi uma experiência muito linda e ali foi a cidade que eu mais fiquei tempo. Eu fiquei 11 meses no Vale do Capão, fiz amizades maravilhosas, incríveis, passei por muitos processos de autoconhecimento, chorei muito, observei muito as minhas mágoas e todo o meu sofrimento, e aí começou a bater uma saudade da família. E aí eu voltei para São Paulo
e fui tentar a vida em São Paulo, mas eu já não pertencia mais àquele lugar, assim, né? Eu nasci em São Paulo, tive uma carreira, né, profissional em São Paulo por mais de 20 anos, trabalhei no mundo corporativo como gerente de projeto, trabalhei em grandes empresas, vocês nem imaginam o nome das grandes empresas que eu já trabalhei. Em 2018 foi quando eu quis me dedicar às práticas de yoga e às práticas terapêuticas, e foi então que eu mudei para o interior, lá em 2018, casada ainda, tá? Só fazendo aqui um parênteses para que vocês possam ir me conhecendo. Eu estou tentando fazer um grande resumo aqui da minha vida, para que vocês possam me conhecer melhor, né? Para que a gente possa criar esse vínculo, né? A minha ideia é trazer cada vez mais aqui um caminho que possa cooperar com vocês, né? Assim como tem cooperado com a minha vida. Mas então, voltando, né, aqui para vocês, né, desse trajeto todo, quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a fazer outros projetos que não estivessem mais tão relacionados com terapias, e eu montei a minha consultoria de negócios. Então eu comecei a ajudar empresas a criarem a sua marca, a escreverem os seus projetos, porque eu já tinha trabalhado mais de 20 anos nessa área. Então eu fiquei ali em São Paulo, morei ali por Juquitiba, depois fui para Granja Viana. Da Granja Viana eu fui parar realmente ali no Brooklyn, aonde eu morei por mais ou menos uns 3 meses, fazendo, né, trabalhando com a minha consultoria e também dando aulas de yoga particular. Mas eu sabia que São Paulo já não me pertencia mais, sabe? E aquela tristeza, ela me acompanhava, ela continuava, aquele vazio que eu sentia em cada lugar que eu ia mudando, viajando, eu continuava sentindo o mesmo vazio. E aí eu um dia em São Paulo já passando por muitas dificuldades financeiras, recebendo muita ajuda da família, porque eu não estava assim, mesmo trabalhando, o custo de vida em São Paulo estava muito alto assim para mim, pelas coisas que eu estava fazendo, e as coisas não estavam vibrando assim, né? O dinheiro entrava e logo saía, o dinheiro entrava e logo saía, meu carro não parava de quebrar, sabe? Tudo bem que ele já tinha viajado, né? Não sei quantos 1000 quilômetros, porque eu nem fiz as contas, né? Mas pensa, eu saí daqui de Iguape para o Rio Grande do Sul, que é quase 1000 quilômetros. E depois eu fui até a Bahia de carro. E depois eu voltei para São Paulo. Então ele já tinha dado o que tinha que dar, né? E aí, nossa, era um processo tão difícil assim para mim, né? Sozinha e tentando, né, esse lugar de prosperar e não conseguindo prosperar. E então, um dia eu muito cansada, assim, eu pedi para Deus e falei, olha, eu não sei mais o que fazer, me ajuda aí. E aí eu tive uma intuição de que eu tinha que voltar para Iguape, e foi tudo muito rápido, assim, sabe? Eu decidi em um dia, era uma sexta-feira quando eu decidi, e na outra sexta-feira eu já estava aqui, que era 16 de agosto, foi quando eu mudei para cá. E quando eu tomei essa decisão, eu precisei cancelar aulas, eu precisei fazer vários processos, né? E, na verdade, eu não tinha dinheiro para mudar. E aí eu contei com o apoio de um amigo que me ajudou financeiramente, né? Me deu o dinheiro de presente, porque ele sabia que isso era muito importante para mim. E eu paguei a mudança, paguei o aluguel que eu tinha em São Paulo e fui no mercado, comprei algumas coisas para comer e eu tinha para sobreviver 15 dias aqui em Iguape. Aí o que aconteceu, gente? Lá em São Paulo, a minha bike ela foi roubada. E eu entrei com um processo contra o Parque Ibirapuera porque minha bike estava dentro do Parque Ibirapuera, na corrente, e foi roubada lá. Então eu abri um processo e o processo correu rapidamente. Quando eu mudei para cá, nesses 15 dias que eu tinha comida para 15 dias, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, né? Porque praticamente todas as minhas alunas, né, tinham cancelado. Eu tinha ficado com uma aluna que é de Goiânia, que ela está comigo até hoje, porque ela já fazia o yoga online, mas quem era presencial não quis fazer o online. E enfim, né, tudo certo, né? Deus escreve certo sempre.
E aí, nesse período que eu estava aqui, nesses 15 dias, o Parque Ibirapuera entrou em contato, fez uma negociação comigo e me pagou um valor, e aí eu tive uma tranquilidade maior aí para poder começar as coisas aqui em Iguape. Então eu fui meio que descansando quando eu cheguei aqui, teoricamente, para que eu pudesse ouvir o que Deus tinha para falar para mim, o que eu precisava fazer. E o caminho que eu encontrei, né, diante de todo esse processo, primeiro foi que é Deus sobre todas as coisas. E eu me revoltei com Deus. Quando eu vi a minha vida desmoronando, eu me revoltei com Ele. Eu não acreditei mais que Deus existia. Então, nesse processo, eu comecei a entrar na escassez profunda. A escassez de amizade, a escassez de dinheiro, a escassez de pessoas leais, era uma escassez absurda, né? Então, quando eu cheguei aqui em Iguape, eu me propus a silenciar, né, mais alguns dias e ouvir o que eu precisava fazer. E então as aulas aqui em Iguape começaram em 16 de setembro, um mês depois que eu comecei aqui. Nós começamos a ter aula aqui nesse salão e foi maravilhoso. As coisas começaram a expandir, porque primeiro eu entendi que era Deus sobre todas as coisas e que eu precisava limpar as mágoas do meu coração. Porque desde o primeiro dia, lá atrás, né, quando eu me separei, quando a sociedade com a minha amiga ela foi desfeita, a minha escola ela foi encerrada, tudo tinha um propósito divino. Mas eu quis ir contra esse propósito divino. Talvez se eu tivesse aceitado esse momento como uma nova oportunidade, talvez as coisas teriam sido mais rápidas. Mas eu precisei passar por esse processo. Eu precisei entender que Deus é o meu pastor e que Ele jamais deixou nada me faltar. Porque por mais que eu estivesse numa escassez, nada me faltou. Sempre vinha uma provisão imediata ali que me tirava daquele sufoco, enfim. Mas aqui em Iguape, eu comecei a receber muitos alunos que são cristãos. E eles começaram a trazer muitas chaves para mim e eu comecei a observar a fé deles. E eu nasci no berço evangélico. Hoje eu não me intitulo como evangélica, cristã, eu não tenho nenhum título, tá? Na verdade, o meu caminho é estar conectada com Jesus e Deus. Porque eu comecei a reservar um tempo para Deus. Eu comecei a reservar um tempo para que Ele me preenchesse dele. Eu comecei a ter espaços para observar as promessas que Deus tem sobre a minha vida. Para que eu entenda tudo aquilo que já é meu. Tudo aquilo que Deus me deu. Porque Ele me trouxe aqui com uma agenda já programada, uma missão de vida. E que se eu entrego para Deus todas as minhas coisas e eu acredito que Ele está à frente de tudo, é porque Ele está à frente de tudo. E Ele está à frente de tudo na minha vida. E aí me veio as ideias do chá da saúde, a hospedagem regenerativa. Quem foi me mandando tudo isso? Foi Deus. Uns podem dizer o Espírito Santo, outros podem dizer o meu mentor. A verdade, ela está em todos os lugares, mas o caminho, ele é único, ele é Deus. Então, se a gente entrega a nossa vida na mão de Deus e limpa os nossos corações das nossas mágoas, então eu comecei a fazer esse processo e hoje eu quero ensinar para vocês na prática de yoga como fazer esse processo, porque passam diversas pessoas nas nossas vidas, né? E a gente vai ter as nossas mágoas, só que essas mágoas, elas abastecem o solo do nosso coração. E quando elas abastecem o solo do nosso coração, nada frutifica. Então a minha escassez, ela vinha de um lugar, de um solo completamente contaminado. Contaminado pela dor, contaminado, né, pela raiva, pelos ciúmes, pela inveja.
Então eu precisei limpar essas mágoas do meu coração. E quando eu comecei a limpar essas mágoas do meu coração, as minhas aulas começaram a lotar. A minha consultoria, ela começou a atrair clientes sem ao menos eu divulgar. Deus começou a me mandar clientes, eu acordava de manhã com uma mensagem: preciso do seu trabalho de consultora, preciso do seu trabalho de marketing. E porque eu venho estudando marketing há muitos anos, né? Porque eu tô aqui, né, fazendo esse trabalho, né, pela internet, atendi online por muitos anos, a minha escola era online, nossa, tudo era online. Então eu aprendi muita coisa, né? Então hoje os meus projetos, né, eles estão muito voltados para o marketing digital, mas eu atendo lojas físicas que fazem, né, o seu marketing digital para levarem mais pessoas para os seus estabelecimentos. Então esse é o meu trabalho também, além de professora de yoga, além de ter esse lugar, além de ter essa hospedagem regenerativa. Então eu comecei a limpar o solo do meu coração para que eu pudesse prosperar. E aí as coisas começaram a caminhar de outras formas. O dinheiro começou a fluir, as amizades começaram a ser renovadas, começou a chegar muita gente boa no meu caminho, muitas parcerias leais, muitos alunos leais, assim, eu tenho alunos, assim, gente, que hoje vão viajar e eles não deixam de fazer yoga comigo. Eles levam o celular, porque eu transmito a aula online também, então se você quiser fazer aula online comigo, é super possível. E todas as aulas acontecem de manhã aqui, viajam, fazem as aulas, estão sempre comigo aí, então os meus alunos são muito queridos. Então, gente, é com muita alegria que eu venho contar para vocês que tudo que está acontecendo na minha vida é porque Deus me dá. É porque Deus é bom para mim. É porque Deus nunca deixou faltar para mim. É isso, gente. Reserve um tempo. Reserve um tempo para você se conectar com Deus. Para que você ouça a voz dele. Porque ele nunca vai deixar faltar. Ele nunca vai deixar faltar. Então hoje aqui eu quero agradecer a Deus por esse um ano. Por esse um ano de estar aqui, nesse lugar tão maravilhoso que me acolhe, que me deixa respirar. Um lugar onde eu tenho silêncio para produzir, para ser quem eu sou. Um lugar abençoado, assim, por Deus, sabe? Eu tô falando com vocês aqui, olhando um super marzão. Eu já mostrei muitas vezes aí pra vocês. Ai, gente, é porque é muita emoção, né? Eu tô muito feliz mesmo, assim, desse um ano que... Não vou falar pra vocês que foi fácil, né? Teve muitas coisas que eu passei aqui. Mas foi... É um lugar, assim, que me acolhe, que me abraça. E eu sou muito grata por esse lugar, por tudo aqui, por tudo que eu vivencio, né, aqui. Então, realmente, eu tô em comemoração e eu queria muito compartilhar com vocês que seja qual é a dor que você tá passando agora. Observa se tem mágoa. Tem que limpar essas mágoas, porque senão a sua vida não vai caminhar. É entender que tudo que está acontecendo na nossa vida é Deus que está permitindo para um grande aprendizado. E que se a gente não luta contra isso, mas a gente entrega na mão de Deus as nossas vidas, tudo, absolutamente tudo muda. E aí a gente passa a perceber os obstáculos apenas como uma pedrinha. Porque Deus vai lá e remove aquela pedra. E aí as coisas começam a acontecer e tudo começa a fluir. Então é muito maravilhoso, assim, eu estar aqui hoje comemorando com vocês, contando, né, toda essa minha trajetória de vida. Tentei colocar aqui meio que resumido, né, trazendo um pouco de lá, de cá, mas para que vocês entendessem aí.
E Deus foi preenchendo cada espaço, assim, sabe? Vazios que eu sentia, que eu não sinto mais. Porque eu comecei a me dedicar a Deus, a dizer para Ele, Pai, entra na minha vida e ocupa cada espaço de falta. Porque esse espaço de falta era o que me levava na escassez, porque eu estava sempre na falta. Então hoje eu peço para Deus, para que Ele habite em cada espaço do meu corpo que tenha falta, para que eu não sinta mais nenhum tipo de falta. E isso é um lugar que a gente vai conversar mais para frente. Vamos trazer aí no próximo Chá da Saúde. Nós vamos falar sobre essa falta, onde que ela nasceu. E eu quero trazer um pouquinho de um estudo que eu fiz há muitos anos atrás sobre a criança. E aonde a gente aprende a falta. E a falta vai levar você à escassez. E a falta vai levar você aos ciúmes. E a falta vai levar você a relacionamentos tóxicos. A falta vai levar à escassez de dinheiro. Então, é importante a gente suprir essa falta com Deus. Então, reserve o seu momento para Deus. Nós vamos fazer uma prática de yoga agora, porque eu sinto que esse também é o momento, a hora que a gente reserva para Deus, para que nós possamos lembrar todos os dias que Ele tem uma agenda sobre as nossas vidas, Ele tem um propósito sobre as nossas vidas e a gente pode entregar isso para Ele, tá? Então, gratidão se você ficou até aqui e ouviu a minha história. Tem gente que fala pra mim, escreve um livro, né, sobre isso, porque tem que ficar pra eternidade. Então tá aqui gravado já como uma forma de um livro, né, pra que depois lá na frente, né, quem sabe aí outras pessoas vão ver e vão se inspirar para poder realmente transformarem aí as suas vidas, tá? Nós vamos numa prática bem pequenininha, numa prática que vai trazer bastante consciência corporal, bastante conexão com Deus, para que qualquer coisa que você esteja passando na sua vida hoje, você possa colocar Deus na frente e você vai ver o que Ele tem para fazer. Um grande beijo, vamos para a prática! Então, vamos para a prática? Você não precisa estar sentado no chão. Vocês que já me acompanham aqui sabem que vocês podem utilizar uma cadeira. Se é a primeira vez que você está aqui comigo, senta na cadeira, senta no sofá, senta na pontinha. Não é para sentar lá encostado lá atrás, né? Hoje vai ser uma prática bem tranquila, porque a ideia aqui é a gente fazer alguns movimentos de meditação para que a gente limpe o solo do nosso coração. Tá bom? Então, é uma prática pequenininha, mas é uma prática de muita potência, de conexão entre você, entre o Criador e entre você limpar o portal do seu coração para que tudo aquilo que você queira seja frutificado dentro de um solo, de um coração que está limpo de mágoas. Então, vamos lá? Então, ó, você vai sentar e você vai se alinhar. Puxa o bumbum para trás, mesmo que você esteja na cadeira, leva os ombros para trás, suga o abdômen para dentro, contrai os esfínteres do ânus e da uretra, deixa o queixo paralelo ao chão e o topo da cabeça em direção ao céu. Fecha um pouquinho os seus olhos e respira bem profundo. E solta o ar bem devagar. Inspira profundo. E solta o ar bem devagar. Vai observando a sua respiração. Observa o ar que entra e observa o ar que sai.
Junte agora as suas mãos diante do peito, sentindo esse gesto de agradecimento. Vamos primeiro agradecer a Deus sobre todas as coisas. Pai, muito grata por nós estarmos aqui na Tua presença, para nos dedicarmos a cuidar do nosso corpo e da nossa mente, esse templo sagrado que o Senhor nos deu. Com as suas mãos diante do seu peito, você vai colocar suas intenções. Pode ser 1, 2, 3 intenções. Coloca uma intenção para a tua prática, por que você está aqui. Então desça as suas mãos, coloque suas mãos sobre os seus joelhos. Nós vamos fazer alguns movimentos bem leves. Respira profundo. E na sua exalação, desce o queixo em direção ao peito. E na inspiração, sobe e leva a cabeça lá para trás. Exala, desce. Inspira, sobe. Exala, desce. Mais uma vez em cima. Exala, desce. Para o movimento. Vai agora de lado, ó. Vem para a direita. Vai para a esquerda. Solta sua cabeça de um lado para o outro. Inspira profundo. E exala profundamente. Inspira. E exala. Para o movimento devagar, abre o movimento circular dos braços, dos ombros, perdão, para cima e para trás. Inspira. Exala. Inverte o sentido. Para o movimento devagar, ó, vem comigo aqui, ó, faz uma torção. A mão lá atrás, ó, pontinha dos dedos das mãos, leve microflexão no seu cotovelo, abre bem o peito, respira profundo e exala, torce. Olha por cima do seu ombro direito. Respira profundo. Solta o ar bem devagar. Deixa a torção acontecer. As torções são grandes purificadoras, purificam as nossas emoções, preparam o nosso estômago para a digestão. E volta devagar e nós vamos para o outro lado. Coloca a mão no joelho, pontinha dos dedos das mãos lá atrás, cresce bem, respira bem profundo e exala, tosse. Olha por cima do seu ombro esquerdo. Respira bem profundo, solta o ar bem devagar. Leva os ombros para baixo, suba o abdômen para dentro, mantenha a contração dos esfínteres e volta devagar. Respira profundo, faz mais uma vez o movimento circular dos ombros. E aqui, ó, você vai fazer agora um movimento assim, vou ficar de lado, tá? A gente só tá liberando um pouquinho a coluna para a gente poder fazer a nossa meditação. Inspira, abre o peito, leva os ombros bem para trás e exala, afunda. Inspira e exala. Inspira e exala. Inspira. Volta aqui para o centro, para devagarzinho, fecha os seus olhos, respira profundamente, solta o ar bem devagar e leva atenção para o teu coração. Respira
Respira e solta o ar nele. Envolva no seu coração uma luz cristalina que vai permeando todo o seu coração e vai limpando ele. Quanto mais limpo ele estiver, mais próximo de Deus você está. Então leve sua atenção agora para o seu coração e direcione essa luz até o centro do seu cérebro, onde tem uma glândula chamada glândula pineal, que é uma antena de conexão com Deus. Expanda essa antena pelo topo da sua cabeça e deixe essa antena chegar aos confins do universo e sinta a presença de Deus. Respira bem profundo. Reserve esse tempo para você sentir Deus. Deixa Deus penetrar por todas as células do seu corpo, suprir cada buraquinho de falta. Deus, toma conta de cada pedacinho do meu corpo. Diga isso para você. Vem e faz morada, Pai, em cada pedacinho do meu corpo. Leve a sua atenção para o teu coração. E aqui você vai trazer o primeiro nome de quem um dia já te machucou. Alguém que você sente profunda mágoa. Pode ser que você não tenha mágoa de ninguém, mas às vezes passou alguém pela sua vida que deixou alguma marca. Se essa pessoa vier na sua cabeça, mantenha ela. Envolva ela numa luz cristalina e diga: eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. E diga a Deus: Deus abençoe essa vida e limpa o meu coração de toda a mágoa. Veja se vem mais alguém na sua memória. E se vier, envolva essa pessoa nessa fonte de luz e diga: eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Deus abençoe essa vida e limpe qualquer mágoa do meu coração. E assim você vai colocando uma pessoa de cada vez. Você vai envolvendo nessa luz cristalina e dizendo: eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Deus abençoe essa vida e limpe do meu coração qualquer mágoa. Agora mantenha essa conexão com o perdão. E também peça perdão a Deus pelos seus pecados, por aquilo que você fez e que talvez de alguma forma não tenha agradado Ele. Porque Deus é muito generoso, muito amoroso. Ele só quer que a gente reconheça as nossas falhas e Ele diz: vai lá, continua. Faça agora o que você precisa fazer sem essa falha agora. Deus é bondoso, Deus é amoroso. Deus é o dono de tudo isso que nós vivenciamos aqui. Se entrega a tua vida para Deus, para que Ele faça a vontade dEle sobre as nossas vidas. Respira bem profundo e vai só sentindo uma luz permeando o seu ser e trazendo paz, tranquilidade, harmonia, certeza, foco, disciplina, coragem, determinação.
Tudo isso Deus dá para nós. Reserve esse tempinho para você sentir a presença dele, para que você possa ouvir a voz de Deus dizendo para você qual é o caminho, qual é a agenda dele sobre a sua vida. É no silêncio que ele se manifesta. Respire profundamente. E exale profundamente. E aqui você pode começar a trazer as promessas de Deus sobre a sua vida. Nós viemos aqui para viver uma vida plena, de pura abundância. Então diga: a minha vida é cheia de abundância, de amor, de saúde, de prosperidade de dinheiro, de amizade, de lealdade. Eu sou uma filha de Deus, eu sou um filho de Deus e tudo acontece para o meu melhor. Eu sou um imã de coisas maravilhosas. Tudo na minha vida acontece para o melhor. Tudo na minha vida acontece para glorificar o nome de Deus. Deus é o meu pastor, Deus é o meu Pai e Ele me dá tudo aquilo que eu preciso. Eu tenho muita saúde, eu sei fazer as melhores escolhas, eu sei cuidar do meu corpo e da minha mente. Eu tenho disposição, foco, disciplina, coragem. Coloque outras que você sentir no seu coração. Traga suas mãos diante do peito e pratique aqui também a gratidão. A gratidão abre grandes portais. Pai, gratidão por essa oportunidade, gratidão pelo Senhor nos dar essa internet aqui mesmo tão distante, estamos tão perto. Gratidão, Pai, pela minha casa, pela minha cama, pelos lençóis, pelos meus cobertores, pela água que me banha, pela água que eu bebo, pela comida que eu como. Porque eu sei, Pai, que tudo que eu tenho é porque o Senhor me dá. Como uma forma de agradecimento, saudação entre nós, esta pequena prática e todo esse espaço maravilhoso que nos acolhe, curvamos a nossa cabeça e aqui podemos dizer amém ou namastê. Muito grata a todos vocês que estão aí me acompanhando. Hoje teve um lugar, né, de muita emoção, porque realmente completar esse 1 ano aqui em Iguape está sendo para mim assim um grande presente, né, um presente de Deus sobre a minha vida. Dar a aula de yoga aqui nesse salão todas as manhãs é um presente de Deus na minha vida. Estar com vocês aqui é um presente de Deus na minha vida. Então eu só tenho a agradecer a esse Pai que é tão amoroso e que Ele me prova que quanto mais eu me conecto com Ele, mais eu sinto que eu sou a queridinha de Deus. Então se você quer ser a queridinha ou o queridinho de Deus, conecte-se com Ele. Reserve um tempo para cuidar de você. Cuide de você, cuide da sua alimentação, cuide do seu corpo,
Cuide da sua mente, porque nós somos pura vibração e quando nós estamos vibrando bem, nós conseguimos nos conectar melhor com Deus. Por isso é tão importante trabalharmos o perdão, para que a nossa vibração esteja conectada com a fonte criadora de tudo que existe, porque Deus é amor. Deus é amor. Então, enquanto a gente vibrar na falta, na dor, na escassez, na raiva, nos ciúmes, na inveja, a gente fica longe de Deus, porque Deus é a pura vibração do amor. Por isso que nós precisamos estar cada dia mais vibrando na luz e no amor. Então é isso que eu desejo para mim e que eu desejo para todos vocês aí de casa. Gratidão, curtam, compartilhem por amor, porque isso ajuda demais a crescer esse trabalho. Então, dá um joinha aí nesse vídeo, vai lá, compartilha nos stories, compartilha no WhatsApp, compartilha onde der, gente, mais ajuda aqui, né, a gente a crescer, tá bom? Então, um grande beijo aí para todos vocês. Eu sempre gosto muito de agradecer aqui a TV Praia Grande SP, que também, né, tá abrindo esse movimento para que chegue aí para mais pessoas. É uma maneira que ela vê de compartilhar. Então, ela abriu o canal dela para que a gente pudesse, né, fazer todo esse trabalho chegar para mais e mais pessoas. Então, um beijo especial aí para Cris da TV Praia Grande SP. Gratidão mais uma vez por essa oportunidade e estamos aqui conectados com Deus. Próxima quinta-feira tem mais. A próxima quinta-feira também não vai ser ao vivo, vai ser gravado, porque eu vou estar numa super viagem e eu já falo para vocês aí, me acompanhem no meu canal, porque eu vou estar numa viagem muito, mas muito legal e eu quero muito compartilhar aí com todos vocês essa vitória, esse presente que Deus deu na minha vida, tá bom? Um grande beijo para vocês. Namastê!